Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Que sufoco, hein? O Brasil conseguiu vencer o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. O jogo foi 2-1, mas foi um jogo muito difícil. O Brasil só fez o segundo gol, o gol da classificação do Gabriel Martinelli, já nos acréscimos do segundo tempo, um passe do Bruno Guimarães e uma conclusão do Gabriel Martinelli, que o goleiro japonês ainda conseguiu desviar, a bola teve o capricho de bater na trave e entrar. O jogo foi muito difícil, mas eu acho que, apesar de um primeiro tempo um pouco abaixo, o Brasil conseguiu dar algumas respostas muito importantes. Daqui para frente a gente sabe que não vai ter jogo fácil, e num jogo contra um time extremamente disciplinado taticamente, que cumpriu à risca o plano para que se propôs no jogo, o Brasil conseguiu, na base do talento, na base um pouco da força, da imposição, da camisa, conseguiu reverter uma situação negativa no primeiro tempo, virar o jogo e se classificar para as oitavas de final. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, quero falar sobre o jogo, sobre os meus destaques positivos e negativos e projetar um pouco o que vem por aí pela frente do Brasil. Enfim, a gente ainda só vai saber amanhã, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira à noite, a gente só vai saber o adversário do Brasil realmente amanhã, depois que jogarem Costa do Marfim e Noruega. Antes de entrar no tema do vídeo, então já vou deixar todos aqueles recados. Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que gostam de futebol. Se tiver opção de hype, por favor, aperte o botão para o YouTube compartilhar meu trabalho com novas audiências. E finalmente, se você ainda não me segue nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. Eu faço conteúdos de vídeos verticais para as outras redes e você pode acompanhar mais coisas por lá também. Então vamos lá. O Brasil venceu o Japão por 2-1 hoje, segunda-feira, lá em Houston. Foi um jogo muito complicado para a seleção brasileira. Eu venho falando nas minhas redes que o Japão é o time mais disciplinado taticamente que eu vi nessa Copa do Mundo. Eles têm uma formação que é um 3-4-3, mas se defendem na maioria das vezes com uma linha de 5, que é muito difícil de penetrar. Os movimentos das linhas japonesas eram sempre muito bem concatenados. Dificilmente você conseguia ter um jogador brasileiro livre, e o Brasil teve que ter muita paciência para reverter o resultado negativo do primeiro tempo. A proposta do Japão foi basicamente dar a bola para o Brasil, se posicionar lá atrás, esperar o Brasil vir para cima e esperar uma oportunidade de um contra-ataque para sair em velocidade. O Brasil no começo conseguiu encurralar o Japão e não deu tantas oportunidades, mas no momento que falhou, uma saída de bola com o Danilo pela direita, ele foi dar um passe por baixo no meio de campo, cruzando o campo, o jogador japonês interceptou a bola, conduziu a bola sozinho, o Casemiro, que já tinha tomado um cartão amarelo, não podia fazer a falta para não ser expulso. Além de tudo, o Casemiro continua muito pesado, ele nem chegou perto do jogador japonês para poder pensar em fazer a falta. E aí o jogador japonês finalizou de fora da área, um chute rasteiro no cantinho do Alisson, sem defesa para o nosso goleiro, abriu 1-0, e depois que o Brasil tomou o gol, claramente o time sentiu o impacto, demorou um pouco para se restabelecer, o Japão teve espaço, não chegou a criar grandes oportunidades, mas o Japão conseguiu encaixar a marcação, o Brasil ficou um pouco encurralado, não conseguia armar nada, enfim, aos poucos o time foi acalmando, e aí começou a tocar bola, enfim, ter um pouquinho mais de paciência, mas não foi o suficiente para conseguir o empate ainda no primeiro tempo. O Brasil criou muito pouco, eu achei que o primeiro tempo da seleção como um todo foi muito fraco. Mas no segundo tempo, o Ancelotti já volta com o Endrick no lugar do Paquetá. O Paquetá, na verdade, não foi nem por razões táticas, apesar dele não ter feito um bom jogo, ele sentiu alguma coisa na parte posterior da coxa, se eu não me engano, no finalzinho do primeiro tempo, e pediu para ser substituído. Então, no segundo tempo, o Ancelotti volta com o Endrick, volta para o sistema 4-2-4, que eu particularmente não sou muito fã, mas além de colocar o Endrick, é muito importante ressaltar que a postura do Brasil foi diferente. O Brasil avançou com todas as linhas, os zagueiros do Brasil passaram praticamente o segundo tempo inteiro no campo de ataque, a bola rodando pelo Marquinhos, principalmente pelo Gabriel Magalhães, que fazia a ligação com os laterais. E foi muito importante isso porque o Japão ficou realmente acuado e nenhuma oportunidade de contra-ataque mais agudo o Japão teve. Demorou um pouco
para o Brasil começar a levantar bolas na área do Japão. É uma fraqueza da seleção japonesa, mas o Brasil uma hora percebeu essa falha da defesa japonesa, essa deficiência que o time tem, e começou a levantar as bolas, seja com o Ryan do lado direito ou com o próprio Gabriel Magalhães, que foi inclusive quem deu o cruzamento para o Casemiro fazer o gol de empate, um cruzamento que o Casemiro não estava impedido por coisa de 5 centímetros, ele cabeceou dentro da pequena área praticamente e empatou o jogo. O Brasil continuou pressionando depois do primeiro gol, estava muito difícil, o Vini Júnior quase fez um gol de placa, um pecado aquela bola ter batido na trave, teria sido certamente o gol mais bonito dessa Copa e acho que ele poderia figurar aí até num ranking aí de 5, 10 gols mais bonitos de todas as Copas, porque teria sido uma pintura. O Brasil continuou atacando. A entrada do Endrick, apesar do Endrick ter ficado um pouco apagado, eu acho que a entrada do Endrick foi muito importante para não deixar os jogadores mais dobrarem a marcação em cima do Ryan. O Ryan passou o primeiro tempo todo muito marcado, não conseguiu fazer muita coisa, e com a entrada do Endrick ele começou a cair mais pelo lado direito do Brasil, e aí o Ryan teve mais liberdade para partir para o X1, para cruzar as bolas, enfim, então essa entrada foi muito importante. E aí tem uma outra coisa que a gente tem que dar a mão à palmatória, que é a estrela do Ancelotti. O Ancelotti teve duas atitudes que eu acho que nenhum outro brasileiro em sã consciência teria feito, que é a primeira, manter o Casemiro em campo depois do primeiro tempo catastrófico do Casemiro. Ele manteve o Casemiro em campo e foi ele justamente que fez o gol de empate. Além disso, quando ele coloca o Martinelli, estava todo mundo esperando ou o Luiz Henrique ou o Neymar, até mesmo o Igor Thiago. Eu acho que das opções ofensivas que o Brasil tinha para o jogo, acho que na cabeça do brasileiro médio, o Gabriel Martinelli seria a última a ser pensada. Até o Igor Thiago, eu acho que talvez alguém poderia pensar antes, porque você fala assim, bom, é um centroavante, eu levanto bola na área, de repente ele guarda. Aí ele coloca o Martinelli entra bem, participa bastante do jogo. No começo ali ele estava tendo um problema de posicionamento ali, caindo mais pelo lado esquerdo, não tanto pela ponta, mais pelo meio, mas depois ele se acha ali e é ele o cara que faz o gol da classificação brasileira. Então a estrela do Ancelotti tem que ser reconhecida. Ele fez as mexidas certas, estava todo mundo, o estádio inclusive chegou a fazer coro para o Neymar entrar, mas eu acho que o Ancelotti ele fez uma conta muito simples. Ele sabia que o Neymar ainda não tinha condição de jogar, sei lá, mais que meia hora, então se ele coloca o Neymar com 20 minutos do segundo tempo e o jogo vai para a prorrogação, ele já sabe que é mais uma alteração que ele tem que fazer na prorrogação. Depois até parece que saiu uma entrevista dele, ou alguém falou que ele tinha meio que um acordo com o Neymar, que se o Brasil fosse para a prorrogação, o Neymar iria jogar a prorrogação, mas que se o Brasil estivesse empatando ou ganhando, o Neymar não ia entrar no segundo tempo. Enfim, eu não sei exatamente como foram as palavras, eu só li isso na internet, eu não sei se é verdade, mas o fato é que se o Neymar não entrou, é muito possivelmente porque ele ainda não tem condição de atuar muitos minutos. Espero que no próximo jogo contra a Costa do Marfim ou Noruega, o Neymar tenha condições de atuar mais tempo. O jogo é só no domingo, então é mais uma semana aí de trabalhos físicos que o Neymar pode fazer. Os meus destaques negativos, a partida do Danilo foi realmente abaixo, ele veio de boas partidas contra a Haiti e contra a Escócia, mas hoje, aliás, ele deixou a desejar. Ele deu o passe errado que originou o gol do Japão, mas mesmo na marcação achei ele um pouco afobado. Não posso deixar de destacar o Casemiro negativamente. Eu sei que ele fez o gol de empate, mas o Casemiro tá muito pesado. E contra uma seleção um pouquinho melhor, eu acho que o Casemiro pode comprometer. Ele tá muito pesado, ele tá desatento, mesmo na marcação ele não tá bem, enfim. Eu gostaria muito que o Ancelotti pensasse numa mudança, talvez o Danilo Santos do Botafogo, ou o próprio Fabinho, que é um jogador com uma função mais parecida, mas eu acho que o Casemiro ele pode botar a Copa do Mundo em risco. Eu não acho que ele tá bem, apesar do gol, enfim, não vou criticar muito, porque no final das contas ele acabou fazendo gol, mas eu acho que a atuação dele foi preocupante, né? E acho que o Brasil no primeiro tempo, como coletivo, não foi bem, então é um destaque negativo. Acho que faltou um pouquinho de movimentação, senti os atacantes muito parados.
O Matheus Cunha ainda tentou ciscar um pouco para lá e para cá, mas achei todo mundo muito travado. Enfim, faltou um pouquinho de movimentação para o Brasil conseguir bagunçar a disciplina tática do Japão. Como destaques positivos, obviamente eu tenho que citar o Gabriel Martinelli, que entrou e fez o gol. Enfim, a gente precisa de jogador com estrela. A partida do Bruno Guimarães foi um negócio absurdo. Aliás, a Copa do Mundo do Bruno Guimarães é qualquer coisa, assim. Ele é um cara que, para mim, hoje, tá na seleção da Copa do Mundo. Ele deu assistência pro Martinelli fazer o gol da virada. Ele é o maior assistente da Copa do Mundo hoje, quando eu tô gravando esse vídeo. Ele já tem 4, enfim. É coisa de gente grande a Copa do Mundo do Bruno Guimarães, que é mais um daqueles jogadores que não conseguiu no último ciclo reproduzir na seleção o que ele joga no Newcastle, e agora finalmente ele está conseguindo jogar no mesmo nível. Enfim, que jogador, depois do Vini Júnior, eu acho que é o melhor jogador do Brasil nessa Copa do Mundo. Eu vou destacar positivamente o Vini Júnior e o Ryan, que apesar de terem ficado um pouco apagados no primeiro tempo, no segundo tempo participaram mais do jogo, principalmente o Ryan. O Vini não fez gol hoje, mas participou muito do jogo, quase fez um gol de placa, enfim. Então eu vou dar esse destaque para ele. E finalmente o Gabriel Magalhães, que fez uma partida absurda, tanto defensivamente quanto ofensivamente. A bola passou muito no pé dele, ele deu o cruzamento para o Casemiro fazer o primeiro gol. Enfim, a partida do Gabriel Magalhães, ele veio melhorando gradativamente, assim como a seleção. A partida dele contra Marrocos parecia que ele estava um pouco assustado, mas hoje contra o Japão ele foi o Gabriel Magalhães do Arsenal. Enfim, excelente partida do Magalhães, um dos melhores zagueiros do mundo e possivelmente um dos melhores zagueiros dessa Copa até agora. Agora o Brasil espera o jogo entre Costa do Marfim e Noruega. São dois adversários bastante diferentes. Supostamente a Noruega é mais forte por conta da presença do Haaland, mas a Costa do Marfim mostrou qualidade. Enfim, vamos esperar. É difícil fazer uma projeção sem saber quem vai ser o adversário do Brasil. A gente ainda não sabe, por exemplo, qual é o grau da lesão do Paquetá, né? Ele falou que vai fazer exames, enfim, talvez o Ancelotti tenha que mexer no meio campo do Brasil de novo. Não acho que ele vai tirar o Casemiro, embora o Casemiro já tenha 2 cartões amarelos e aí ele corra risco de estar suspenso para uma eventual partida de quartas de final. Se eu não me engano, os amarelos só zeram depois das quartas de final, porque daí todo mundo chega zerado para a semifinal. Enfim, então o Ancelotti vai ter que levar isso em consideração. Eu acho que no escopo geral das coisas, foi um bom jogo da seleção, porque apesar de não ter jogado o primeiro tempo muito bem, a seleção soube reverter uma situação negativa, teve paciência, teve força, teve imposição para buscar o resultado numa partida que era muito difícil. Enfrentar uma prorrogação logo na primeira partida eliminatória é complicada. Tá aí a Alemanha, que foi eliminada pelo Paraguai, não conseguiu fazer o gol na prorrogação, foi para os pênaltis e acabou sendo eliminado. Então, enfim, eu acho que a partida foi boa para criar casca na seleção. Você já supera um obstáculo difícil logo de cara. Acho que isso dá ânimo, dá casca para o time. Enfim, não somos favoritos, mas tem que respeitar a camisa amarela. É a camisa mais pesada do mundo e o Brasil está na briga pelo hexacampeonato. Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, vou pedir de novo para você deixar like, se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com outros torcedores, com outras pessoas que gostam de futebol. Me siga nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E finalmente, se tiver o botão de hype, é só apertar o botão de hype que o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai compartilhar meu trabalho com novas audiências. Eu não sei quando eu volto com o próximo vídeo longo, eu acho que antes do final da semana, sexta ou sábado, eu publico mais um vídeo aqui. E aí domingo o Brasil joga, segunda-feira com certeza vai ter vídeo de pós-jogo pra gente repercutir a atuação da seleção brasileira nas oitavas de final. Espero que com classificação. Muitíssimo obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.